Nico Puig! Aê! Seja bem-vindo à Muito bagunça, bem. Geração Nico Puig! Satisfação estar aqui, Rick. Obrigado, Fausto. Tamo na Agora eu vou falar, viu? O Rick tem uma dicção, hein? Ele Tem. fala ligeiro, Que cara. é isso? Rápido. Eu até Nossa, e liguei a você presa, só mas- no tecladinho. Eu nem vou que aqui vi, só hein? enganando, eu fico aqui fingindo que tô trabalhando. Semana passada até cervejinha tomei. Eba! Vou te falar uma coisa, aqui a gente engata a quinta e vai embora, velho. É, Você tem que ao ser. vivo é assim mesmo, cara. Foi. Melhoras aí pro nosso amigo que tá com a garganta O ruim, Alec né? Gil Boa. ia tocar aqui. Cilada. Você sabe que ele toca ao vivo aqui, Faz um faz barulho. bagunça, é Eu legal. sei, Pergunta cara, assim, eu mas aquela assisto cena do aqui. milkshake, jogaram água em cima de vocês mesmo, não tinha computação gráfica nada naquela época, né? Naquela época não tinha computação gráfica, cara. E daí foi um efeito que eles fizeram com uma água misturada com uma farinha, uma maisena, Nossa. sei lá. Foi nojento, mas foi bacana fazer. Mas foi feita de primeira? Deu pra fazer de primeira? Porque, meu, se não tem que sair, tomar banho, Vai voltar, ajeita é. tudo. Aconteceu isso duas vezes. Duas Na terceira, valeu. Ainda bem, porque eu acho que nem tinha mais Ô, Nico, a figurino pra gente vai fazer trocar. o seguinte, nós temos uma máquina do tempo aqui. Oba. Aqui é a DeLorean, do De Volta pro Futuro. Nós vamos voltar no tempo e rever algumas coisas, tá? Não tá em ordem não, tá tudo mistureba mesmo, que é pra gente debater nas cenas. Vamos ver uma cena do Nico e a gente vai falar o que é isso. Solta aí, vamos ver. Eu não poderia fazer coisas sendo que eu não estava presente. Como é que a gente vai definir o cronograma, Nico, se o líder não tá lá? Tu que tinha que definir o cronograma de Eu não ações. fui clonado ainda, querido. Eu não tenho como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então tu tinha que estar fazendo essa parte e mandar Essa os foi a outros pro questão. campo. A gente estava completamente sem plano de ação. Desculpa estar tendo que ser duro com você, mas é porque se esse homem vai contar esse dedo pra mim, o sonho vai acabar. pedir desculpas pra mim numa sala de reunião. Você pode pedir lá Eu fora não, eu quando a gente peço estiver tomando uma desculpa. cerveja. Exatamente. Só pra Bom, lembrar. eu avaliando, observando, Nico, lamento, você está demitido. 2014, o aprendiz Nico Puig. Rapaz, o caldeirão ferveu ali. Roberto Justus, você não teve uma decisão de empresário, você teve de publicitário. Eu entendo e respeito a sua decisão, claro. Mas, gente, pelo amor de Deus, como é que os caras querem que eu esteja em dois lugares ao mesmo tempo num único dia de tarefa? E outra coisa, não vem me pedir desculpa em sala de reunião, nego. Vem me pedir depois, quando a gente estiver numa mesa de bar. Porque isso daí, a pior rasteira que existe é essa, né? Querer montar em cima e carcar a seco. Eu até Não. imagino a resposta, mas eu vou fazer a pergunta que, como nós estamos mediando, o público quer saber. Manda lá. Em algum momento, você se arrepende de alguma coisa que você não tenha feito no programa? Se você tivesse que entrar no programa de novo, você faria diferente? Não. Não pelo seguinte, ao contrário de muitas pessoas que estavam lá, eu não estava lá por vaidade, para aparecer. Eu estava lá pela questão financeira, de fato, não tenho a menor vergonha de falar. Agora, que fique claro, 1 milhão não é dinheiro suficiente para eu ter sangue no olho e passar rasteira nos outros. Se é para alguns ali que estavam presentes, sinto muito, beijo, vai com Deus. Beijinho no ombro. E como é que pintou o convite? Beijinho no pulso. No punho. E como é que pintou o convite para fazer o aprendiz? Pois é, né, cara, engraçado, porque a maioria das pessoas que estavam lá tinha empresários e tal, e eu não tenho isso, e não tive essa assessoria que fosse lá pedir para que fosse pensado no meu nome. Quando me ligaram, para mim foi uma super surpresa, né? Até achei que era um pouco um trote no início, porque a pessoa falou, aprendi celebridades. Eu falei, pô, eu acho que vocês ligaram para o lugar errado. Daí peguei o telefone, confirmei e vi que de fato era. Fiquei super feliz pelo convite, achei bem legal. E a princípio me disseram que era em função do meu lado B, de upcycle, que eu trabalho com reciclagem, com reaproveitamento e tal. Mas depois chegou lá, eu fui apresentado como ator, como de fato sou, e o lado de upcycle ficou um pouco meio esquecido. Eu acho que até porque muitas das pessoas ali não tinham uma segunda função, né? Algumas estavam se apresentando por uma única postura único profissional. Aliás, esse lado B que você chama de lado B é um trabalho muito bacana. O pessoal no Google acha essa informação sobre esse lado da reciclagem. Mas dá para você dar uma palha, o que você faz, o pessoal que não conhece, como que é esse projeto que você faz? Então, cara, tudo começou com uma coisa muito descompromissada, muito mais por uma necessidade pessoal, assim. Essa ideia de você comprar um espaço e de repente estar um pouco seco de grana e ter que se virar nos 30 para poder colocar ali um sofá, alguma peça que te seja útil, mas também seja decorativa. Então nessas eu fui acabando, fui em alguns lugares, em alguns lixões, em ferro velho, fui pegando umas coisas, fui transformando, fazia uma pintura eletrostática num carrinho de hospital e virava um carrinho de bar. Olha aí. E alguns amigos foram gostando, foram me pedindo, pô, faz um pra mim, faço, pô, quanto você me cobra? A coisa foi tomando uma proporção maior do que eu esperava e hoje em dia eu tenho
uma gama de clientes muito bacana. E fora isso, com esse trabalho de upcycle, que é um trabalho que se dá esse nome em função de você pegar uma peça que as pessoas dão pouca atenção e fazer aquilo ter vida novamente, que vai de encontro a uma política minha pessoal que é contra esse consumismo exacerbado. Então veio também a ideia de container housing, container office, por isso que na minha casa eu moro num rooftop, eu mandei isso a alguns containers, porque é uma ideia que eu vi fora e que é politicamente eu já vi alguma coisa assim. Bacana. Mas não fica muito quente? Como é que você faz pra... Porque um container fica sem quente, ventilação, né? Então, por exemplo, eu tenho uma sala no meu terceiro andar que eu fiz com portas automáticas. Então, a história é que a bolha de ar quente, ela fica presa dentro do container, mas você pode fazer um respiro de policarbonato, sanfonado, ou se você quiser, você coloca portas automáticas, você abre um palmo delas e a tendência é a bolsa de ar Agora, quente. Nico, É porque o ar vem de cima para o frio vem de cima para baixo e o quente ao contrário. Mas o que eu fiz também na minha casa e na casa de alguns clientes, eu sempre me preocupo onde nasce o sol e onde ele morre. Automaticamente isso também dá o sentido da corrente de vento. Entendi. Então as portas de folha dupla, as maiores janelas ficam para poder dar vazão para ele. Mas enquanto isso, vamos ver mais uma imagem direto não sei de onde. Solta aí, vamos ver. Aí, Nico Puig, começo de carreira literalmente. Foi ali. Você não era da Tirani não, né? Não. Porra, menos um. Porque todo mundo que vem aqui fala, Era olha, da eu comecei na Tirani. Você conheceu a Tirani? Eu conheci a Tina, conheço ela, acho ela uma querida, mas na época eu não trabalhava com ela, não. Na verdade, quando eu fiz esse comercial, foi feito pela Jodaf, com o João Daniel e com a Mara Mourão, e foi muito legal, né? A menina que faz comigo, a Dmitria, linda, gatinha. Fez muito comercial, fez o Fausto muito falou? comercial, muito Fausto. Realmente Linda. foi uma boa lembrança. Olho azul, linda. Ela é uma graça. E foi uma delícia fazer. Rock in Rio, Isso era o quê? cara. Final dos anos 80, né? Início Finalzinho. dos anos 90. Início dos anos 90, porque foi o teve Rock in o Rio Rock in 2. Rio 88, exatamente, esse foi o 2. Esse foi o 2. Foi o 2, É verdade, o Rock in Rio 2. Nossa, amigo, eu quando fui ali assistir o Rock in Rio e saiu esse comercial no telão gigante, cara, eu me senti, né? Nossa, eu sou foda. Ninguém olhava pra mim, mas eu tava me sentindo ali, né? Não, mas bacana. Mas você, nessa época, fez muita campanha publicitária, muitos comerciais, até de uma grife famosa, você foi garoto propaganda, até bombou essa grife, né? Eu fiz mais de 150 comerciais em 4 anos de mercado assim, que eu trabalhei. E o jornal Meio Mensagem, que era um jornal voltado para esse mercado, me colocou como o garoto propaganda que mais fez comerciais num curto espaço de tempo. Caramba! Tinha momentos que nem eu me aguentava na hora dos intervalos, né? Porque era um intervalo, tinha 2, 3 ali. Mas como que tu foi parar nessa? Como que você foi parar nessa de fazer comercial? Alguém te viu na rua, falou, pô, esse garoto é bonitinho, cara, acho que ele serve pra coisa. Ou foi seus pais que te empurraram, ó, vai lá, meu filho, representa. Como que surgiu isso? Meus pais, muito pelo contrário, assim, eles sempre foram incentivadores, mas em vários outros aspectos, não nesse específico. O Fausto sabe, uma vez eu encontrei com ele, a gente se encontrou um tempo atrás, e eu falei pra ele, pô, quando eu era moleque, eu era um gordinho, baixinho e tal, meu sonho era ser palhaço, porque eu achava que palhaço nunca ficava triste. E meu pai vivia viajando por conta de uma multinacional que ele trabalhava, e uma vez ele me trouxe uma roupa de palhaço de uma das viagens, e eu coloquei a roupa e fui pro meio da rua fazer uma onda, ganhar um trocado e tal. E daí foi engraçado porque um cara chamado Walter Monticelli, que teve até uma agência, olhou pra mim e falou, ô menino, você não tem que ser palhaço não, você tem que ser modelo e tal. E daí eu ri na cara dele, porque eu falei, pô, ele tá me tirando de palhaço mesmo. Porque eu era muito o contrário do biotipo, né? Eu era baixinho, gordinho, não tinha nada a ver. Você achava que não virava? Não virava. E daí ele me botou uma pilha, eu comecei a fazer um material, umas fotos e tal. Daí eu tive aquela época que a gente dá uma espichada, deu uma crescida, exatamente, aborrecência. Com aquela voz de taquara rachada. Pois é, e nessa época foi que eu peguei um nicho bom, porque eu dei uma espichada, ele começou a me indicar para alguns trabalhos, inclusive eu fazia alguns testes com a Tina também, porque ela representava alguns castings na época, e daí eu ia, e era um mercado onde tinham poucos meninos da minha faixa etária, de 14 anos. A maioria ou tinha 11... ou tinha 18. Então eu peguei ali um nicho bom. Tem pergunta momento, do né? Júnior Soares. Vamos ver. Aqui com a gente, vamos ver. apresenta um programa muito que bacana. vai?
Manda essa pergunta pra ele, Fausto. Vai Me lá. corrija se eu tiver errado, Nico, mas você fez muitos papéis como vilão. Por quê? Seria porque você tem cara de vilão, cara de bravo? Ou é preferência sua ou foi realmente o papel que apareceu? Oi, Olha a polícia! Chamou, a polícia veio. Ele não desliga o celular. Sujou. Ô, Rodrigão, faz a voz, mas vai baixado. Baixa a Vamos lá, câmera! Aí, passa a vez da câmera! Pronto, já fez a do dia. Então, gente... Não, você sabe que foi acontecendo mesmo, né? Essa história dos vilões foram acontecendo. Eu acho que muito em função do meu jeito, da forma com que eu me expresso. E, obviamente, eu sou um catalão que tem o queixo grande, nariz grande. Então, acho que eu acabo conferindo melhor a esse tipo de personagem. E eu adoro também, né? Porque, apesar de já ter feito muito personagem bonzinho, eu acho que os vilões, eles trabalham muito com essa ideia do subtexto, né? Você dizer uma coisa querendo dizer outra. Então, pro ator, é uma satisfação muito grande fazer, né? Fora que a única oportunidade que eu tenho de quebrar carro, quebrar um quarto inteiro, é fazendo um personagem. Porque agora, na minha vida real, eu não quebro meus carros, não. Já aconteceu, por exemplo, você tá no mercado, tá passando a novela. Você tá no auge da novela lá. Você tá no mercado, de repente, vem sempre aquela tia e fala... Aquela tia que vem com a bengalinha. Tira esse cara daqui, esse cara do mal. Já aconteceu de alguém querer bater em você, alguma coisa assim? Ô, amigo, eu já tive história séria, assim. Eu já tive uma história com uma tiazinha, vamos começar pelas águas com açúcar. Eu no aeroporto com o meu empresário, na época, muitos anos atrás, estava fazendo olho no olho, e daí chegou uma senhora, assim, eu estava comendo, e a senhora chegou lá do outro lado do restaurante gritando: você é muito ruim, você tem que morrer, que não sei o quê. Pô, eu já fui descendo na cadeira. Na hora que ela chegou aqui do meu lado, aqui tinha a parede, a mesa onde eu estava sentado, parede e a mulher aqui. Ela começou a descascar e todo mundo olhando pra minha cara. Eu fiquei mega constrangido. Daí eu fiz uma grosseria, confesso, mas foi a única forma que eu encontrei para poder sair daquela situação. Ela estava parada aqui, começou a falar. Eu peguei o suco e tombei em cima dela. Vum! Ela afastou, eu saí pela tangente, ó. Pica na mula. Isso se chama picar a mula, picar literalmente. A mula. Ó, vamos fazer o seguinte, Faustones, mais uma imagem, não sei de onde. Mas é um cara de pau, bicho. O cara frio. Esse menino é mau, hein, cara? Oh, ele era mau, frio, ele fazia como se nada acontecesse, né? Ele matava, estuprava, mas era como se nada fosse, assim. Essa novela foi antes do Sex Appeal ou depois? Olho no Olho foi depois do Sex Appeal, No Sex Appeal você trabalhou também com o Felipe Fogosi, né? Trabalhei. E Sex Appeal era bonzinho, né? Sex Appeal era um pugilista que virava modelo, que depois namorava com a Luana Piovani, que era a Angel. Então era um personagem que era o protótipo do bonzinho. Foi uma delícia fazer. Mas sem dúvida nenhuma, o Fred de Olho no Olho foi muito Eu vou te falar uma coisa. É o Kevin do Rio de Janeiro. Pergunta pra ele como foi fazer o Revistinha na TV Cultura e se ele acha que tá faltando programas desse estilo nos dias de hoje. Ô, Kevin, falou umas tudo. bandas pedrada lá, hein, bicho? Não, então, ó, o Kevin mandou bem aí, Kevin. Boa, o negócio bacana. é o seguinte, adorei fazer o Revistinha. Primeiro porque era um programa diário ao vivo. Eu tive a oportunidade de fazer um programa ao vivo, que me deu um jogo de cintura que só quem faz programa ao vivo sabe. Mas o mais legal é que eu acho que é um formato que foi deixado de lado. Hoje em dia eu não vejo nenhum programa que aborde, como o Revistinha abordava, de jovem para jovem, sem muitas frescuras, né? Sem muitas produções, falando uma linguagem direta e colocando em cima ali temas musicais, culturais, coisas de entretenimento, agenda. Então era uma coisa que os meus amigos pessoais assistiam, não só para me prestigiar, mas assistiam porque gostavam do programa. Era bom, bacana. Não é à toa que o Jô Soares falou que estava entre os programas que ele mais gostava de assistir. Pô, que legal. Não, É era mesmo, o muito Jô Soares legal. declarou isso, que legal. Era bem Ô, Faustones, tem mais imagem do Nico. Vamos ver? Bora! Onde ele tava? Solta aí. Paulo, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá sentado aí? Tô usufruindo dos
meus E direitos. mais um personagem da Malhação. Aliás, eu acho que é o auge da Malhação aí, né? Com certeza. Malhação continua no ar, mas acho que o grande auge foi aí, já cara. foi, Com né? certeza. Eu acho que Malhação ali era auge muito em função também de ser um programa novo, né? Assim, nesse momento, eu fiz a estreia de Malhação como Bad Boy e nesse momento foi depois de 1 ano e meio que eu voltei para Malhação. Eu fiz a primeira participação especial e depois voltei para fazer o Bad Boy novamente. Foi uma época muito gostosa fazer assim. E o elenco era um pessoal muito gente boa, assim, era gostoso trabalhar lá. Vê se entende, por favor. Larga. Me solta! Você é meu amor, tá ligado? Vê se entende, bicho. Manda um pedaço, você sabe o que você tá falando, cara? Você tá ligado com o que você tá falando, Jamané? Fica esperto aí. Eu acho que você se inspirou na Moca aí, né? Pois é, cara. Não, essa personagem era típica paulistana. E era o Mercúrio, né, da Pequena Travessa. E era uma delícia, porque ele era todo metido a ser o fodão, mas na verdade ele estava sempre com 3, 4 atrás dele, entendeu? Então se o negócio apertasse, ele tirava dele de campo e falava, vai. Então era um personagem que era bem interessante também. Mas assim. o Nico tem o dom de ser ruim na tela. É, Né, Nico? Você tem o dom de ser ruim. Pois é, Não eu fico tentando Engraçado. me pintar de bom moço, mas não Dizem dá. que o ator é um camaleão, né? Que ele se transforma, né? Você vê o Nico aqui fora do ar, pô, o cara é gente boa, brincalhão, e no ar aquele cara rude. Ó, pelo amor de Deus. Tias, quando vocês forem no mercado, não batam no Não cara. O cara é precisa gente bater, fina. não, ele é gente O cara é boa. gente boa. Fica Aliás, tranquilo. mais um pilantra que ele fez. Solta aí, vamos ver. E a vida delas não interessa pra ninguém. Ok, eu aceito. Só que você não vai poder falar pra ninguém onde você esteve. Tá bom, tá bom. Em Revolução do SBT, essa que é uma novela recente, outro personagem forte Bravo. também. Pancada, eu acho que esse talvez tenha sido o mais pancada de todos, principalmente pelo fato de a gente estar falando de uma história que de fato aconteceu. Né? A não ditadura, tão antiga, os né? anos de Recente. chumbo. Né? Aqui no Brasil, as pessoas ainda jogaram essa história para debaixo do tapete, trancaram dentro, né, de gavetas, mas... Pô, tem coisa muito pior que nem foi pro ar, né? E tem muita gente que ainda hoje foi torturada e pega o elevador e quando olha pro lado, o torturador tá ali do lado. Nada foi feito, né? A anistia de 79 deixou tudo isso solto. Se tivesse plateia, você queria enjoar. Mas é o seguinte, o Nico vai ficar em contato, a gente vai voltar, não só pra falar da carreira dele, pra tocar música, fazer bagunça, falar besteira, Bagunça é comigo comentar as mesmo. coisas, falar de projetos novos.